tarde, galera! Tudo bem com vocês? Como é que foi o feriadão aí de carnaval? Aproveitaram bastante? Colocaram as séries em dia? As leituras? Dormiram bastante? Comeram também? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante aí essas férias, mini férias, né? E voltando aqui, essa semana nós teremos apenas as aulas gravadas. Então, vamos começar lembrando do texto que eu deixei para vocês na plataforma, né? Nasce um escritor, um texto retirado do livro O Menino Grapiúna, de Jorge Amado. Pedi para que vocês lessem o texto e tentassem entender ao máximo o que aquele texto estava querendo dizer, o contexto histórico no qual ele foi inserido. Então, para isso, é importante que vocês tenham feito todas essas pesquisas, né? Vamos falar um pouquinho de Jorge Amado? Quem aí já tinha lido alguma coisa de Jorge Amado ou escutado? Ele foi um grande escritor brasileiro, né? Que nasceu na Bahia. Então, voltamos a falar um pouquinho de Jorge Amado, né? Ele foi um grande escritor brasileiro. Ele nasceu no ano de 1912, num município ali do sul da Bahia, chamado Itabuna. Esse livro, O Menino Guapiúna, do qual eu retirei o texto que vocês fizeram aí, a última atividade, ele é um livro que vai contar as memórias de Jorge, né? As memórias da infância dele. Logo no primeiro capítulo, ele conta que o pai dele era um jagunço e vivia metido em brigas, em confusões. E quando ele tinha apenas 10 meses de idade, o pai levou ele para passear e acabou sofrendo um atentado, levou vários tiros. Um desses tiros acabou matando a égua e acertando no ombro dele. O Jorge caiu da égua no chão, se machucou todo e o pai dele ficou depois com umas balas no ombro que perduraram até o fim da vida, né? Aí ele conta sobre a sua relação com a mãe, como construiu. Ele fala que a mãe era doce, fina, mas que odiava viver no meio de tanta violência. E aí nós podemos já pegar os primeiros retratos históricos, né? Da época dos cangaceiros, dos jagunços, da época em que se lavava a honra com sangue, né? Principalmente naquela região ali, né, norte e nordeste do Brasil. Então ele começa a escrever as suas memórias na vida adulta, né? Depois que ele já está adulto, que ele já é um grande escritor, né, um escritor consagrado, ele vai começar a escrever suas memórias. Só que algo muito peculiar nesse livro é que ele não sabia ao certo se o que ele estava escrevendo eram exatamente memórias, principalmente as que eram relacionadas à sua infância, né, a primeira infância, ou se essas memórias elas eram incutidas pela mãe dele que contava essa história. Ele fala que de tanto escutar, ele pode ter começado a sentir, começado a ter memórias falsas. Quem já passou por isso? Por exemplo, quando a nossa mãe conta coisas de quando a gente era pequena e depois de um tempo a gente começa a lembrar coisas de quando a gente tinha um ano e meio, né? Que são memórias mais difíceis de nós acessarmos aí na nossa adolescência e vida adulta. Então ele começa a entrar nesse conflito dizendo que ele não sabia ao certo, mas que ele ia escrever mesmo assim. Uma coisa que o Jorge uma coisa que o Jorge sempre teve como prioridade, né, que ele priorizou na sua vida, foi a liberdade. Ele queria ser livre para ser quem ele era, né? Então, quando ele foi, né, para o internato, né, dos jesuítas, ele sentiu como se ele tivesse realmente sendo privado da sua liberdade. No texto, quando ele cita lá que a liberdade que ele tinha na praia de Pontal, que ele não tinha lá no colégio de jesuítas, era justamente essa liberdade de olhar, né, de olhar lá a praia de Pontal e ter a liberdade de entrar no mar, ter a liberdade de só olhar, ter a liberdade de fazer o que a alma dele ansiava ali para fazer.
E já no colégio, não. No colégio, ele era obrigado a viver de acordo com as regras lá do colégio e de acordo com o que eles estipulavam. Horário de acordar, horário de dormir, horário de comer. E tudo isso meio que atormentava o Jorge. Até que aparece essa figura fantástica na vida do Jorge, que é o Padre Cabral. E ele passa esse exercício para eles fazerem, né? Essa descrição do mar, né? E aí ele se sente instigado, né? Por aquele padre e começa então a escrever, né? Ele dá uma tarefa para todos têm um dever ali, né? Qual é esse dever? O dever de executar a tarefa que foi pedida pelo padre, né? Alguns começam a escrever de forma ali aleatória e o Jorge, ele vai escrever de acordo com o que ele sente, né? De acordo com o que ele vê. E ele se sente muito doído por não ter, né, como ser livre. E aí ele descobre na escrita essa liberdade, né? É quando ele, pela primeira vez, se reconhece como um escritor. O momento em que o Padre Cabral, ele percebe que Jorge era realmente um grande escritor, foi quando, né, o restante da turma começou a descrever. Inclusive, né, nós iremos ler e navegar por esses mares aí dos Lusíadas. Eles começam a descrever os Lusíadas, os mares navegados, né? Eles recontavam várias passagens. Quando ele fala do Adamastor, é uma passagem do livro, né? É uma passagem bem alegórica. Já vou deixando aí vocês curiosos para ler o livro, né? Os Lusíadas. Então, eles apenas retrataram o que os olhos de outras pessoas viram. Eles conseguiram descrever ou reescrever memórias de outro escritor. Agora, Jorge não. Jorge começou a lembrar de como ele via a Praia do Pontal na sua infância. Ou seja, ele estava escrevendo essa descrição através dos seus olhos, o que acabou encantando muito o Padre Vieira, que teceu, perdão, gente, o Padre Cabral, que teceu muitos elogios ao menino Jorge. E a partir daí, ele começa a se sentir um pouquinho livre para ser quem ele realmente é. Então, nós podemos entender que o Padre Cabral foi um grande mestre para o menino Grapiona. Não só, né, como ele cita no livro, por ele ter enfatizado que ele era um grande escritor, ter exaltado ele na frente dos outros alunos, mas por ter apresentado para eles o mundo literário, né? O mundo da leitura, né? Não aquela leitura obrigatória, mas aquela leitura que é feita com prazer. Aquela leitura que é feita como um conceito que se chama escapismo, né? Que é como você escapa das dores da vida. E para ele era muito doloroso estar ali privado de sua liberdade, sem poder ir até a praia de Pontal, olhar, né? O mar, contemplar a vida. Então, para que ele passasse por isso, ele usou a literatura como uma fonte de escape aí, para que ele conseguisse suportar o internato. Só que tempos depois, né, quem ficou curioso, é um livro muito bacana, ele acaba 2 anos depois fugindo, né, desse internato, né, e vai em direção a outro lugar. É um livro muito legal, exalta esse escritor, que na minha opinião é um grande escritor brasileiro. Eu gosto muito das obras dele e acho que vale a pena essa leitura, esse conhecimento, né, a respeito dessa obra. E assim nós acabamos encerrando aí esse menino Grapiona, né? Os temas aí, na análise profunda desse texto, que espero que vocês tenham feito, nós podemos enxergar vários temas, né? O tema como liberdade, aprisionamento, o tema como escolas que são gaiolas, escolas que são asas, né? Que é um aprisionamento. Então eu trouxe um outro texto para vocês, que eu vou ler agora. Quero que vocês
faça uma relação entre ele e o menino Guapiona para a tarefa que eu vou revelar daqui a pouco, tá bom? Então eu vou colocar o texto aqui do lado e nós faremos a leitura juntos, tá bom? Esse texto que eu vou ler para vocês é um texto de Rubem Alves, que foi um grande pensador e entusiasta que sempre falava sobre a educação de forma sublime. E suas observações são muito grandiosas. Então, eu vou trazer esse texto pra gente comparar com o menino Grapiona, beleza? Então, aqui do lado, o texto para vocês acompanharem comigo a leitura. O nome do texto é A Escola que São Gaiolas e a Escola que São Asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixam de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escola que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer. Porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Conseguiram enxergar aí qual é a relação que esse texto ele tem com o menino Grapiona, né? O Nácio escritor? Vocês acham que esse colégio dos jesuítas, ele era um colégio que ensinava os alunos a voar? Ele era um colégio que despertava nos alunos a vontade de voar? Ele era uma gaiola ou ele era a asa? Uma gaiola ou asa? Essa dualidade que eu quero que vocês escrevam aí nesse texto que eu deixei para vocês, dissertativo, para que vocês produzam. Eu quero que vocês pensem muito sobre o conceito de liberdade, que tipo de liberdade que esse texto do Rubem Alves está falando e que tipo de liberdade ou falta da liberdade, né, de aprisionamento que o menino Grapiona ele viveu naqueles 2 anos dentro do internato, né? E o que uma escola deveria ter para se tornar as asas dos alunos, né? O que ele quis dizer com isso? Então eu quero que vocês pensem, reflitam bastante sobre esses 2 textos, leiam, releiam e façam um texto dissertativo para ser entregue, né? Na data estipulada aí no plural. Eu vou deixar para vocês, vou dar um tempinho para vocês fazerem, refletirem bastante sobre esse texto, né? E aí nós chegamos aí ao final de uma sequência de leitura e interpretação de texto com essa produção, para conseguir identificar se vocês entenderam realmente os conceitos. Quero que vocês façam análises mais profundas, análises relacionadas ao 2º e 3º nível ali, né? Quero que vocês discutam tanto esse texto do Rubem Alves, como discutam a respeito do menino Grapiona, que vocês entenderam através das pesquisas de vocês, e quero que vocês consigam trazer esses conceitos para a realidade, né? Pro momento que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, né? Como que essas escolas, apesar de tudo que anda acontecendo, como elas podem se tornar asas, né? Como os estudantes podem acabar adquirindo essas asas, né? Através da leitura. Enfim, eu quero que vocês tenham uma proposta em relação a isso. Gente, espero que... Então, antes de mais nada, vamos relembrar as características do que é um texto dissertativo? Bom, basicamente, um texto dissertativo é aquele qual você expressa a sua opinião. Nós fazemos isso o tempo todo, não é? Quando tem lá quem assiste aí a Big Brother Brasil. Eu não. Mas, por exemplo, quando o participante tem atitude, as pessoas vão lá para as redes sociais, para o Twitter, Instagram, e vão falar a respeito das atitudes, né? O que eles pensam, por que foi certo, por que foi errado, por que aquela fala do personagem não foi condizente com a realidade, e eles vão utilizar argumentos, fatos, né? Para provar que aquele personagem estava errado ao se posicionar daquela forma.
Basicamente, no texto dissertativo argumentativo, precisa ter desenvolvimento, precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né? É um texto que ali na introdução, a primeira coisa que você vai fazer é apresentar sobre o que você vai falar. No caso da atividade, nós vamos apresentar primeiro o texto, né? O Menino Grapiona, que foi a primeira leitura que nós fizemos. E depois vamos apresentar o texto de Rubem Alves. Dentro do desenvolvimento, que vão ter ali mais ou menos 2 ou 3 parágrafos, eu vou começar a escrever sobre esses 2 textos, trazendo ele para a realidade. Como que eu vou trazer ele para a realidade? Olha, o que o menino Grapiona viveu naquela época, alguns meninos vivem nessa época, nós podemos identificar essa relação de aprisionamento em algumas escolas, né? O que você vai escrever lá sobre o texto de Rubem Alves, né? Que é um texto que pode mostrar a libertação, né? Um modelo que deve ser seguido, né? Que na verdade não é um modelo. Você vai falar sobre esse texto, trazendo ele para a realidade. Só isso que eu quero. E na conclusão, você vai fechar ali, mostrando a sua opinião sobre como, né? Na verdade, as escolas, elas podem deixar de ser gaiolas para se tornar asas, né? Para se tornarem asas. Então, você vai colocar ali algum tipo de solução. O que você acha? Qual que é a sua contribuição? Porque o texto dissertativo, galera, nada mais é do que você refletir sobre um tema ali social e você conseguir contribuir de alguma forma para que aquele problema seja solucionado. Qual é a sua visão? Qual é o seu posicionamento sobre esse tema? O que ele pode contribuir para a sociedade? Beleza? Então fiquem tranquilos, a priori, eu quero que vocês se expressem, que vocês coloquem para fora tudo o que vocês entenderam sobre esses 2 textos. Quero que reflitam bastante sobre isso, tá bom? Beijinho, tchau, tchau!